Tudo bom. Então E vamos lá, aí? já tem bastante gente aqui Ah, é? esperando, que entrou. Estava Que bom. aguardando aqui. Não sei se você consegue ver aqui os nomes aí, Ah, sim. embaixo das pessoas. Estou vendo, sim, claro. Rita Costa, Rita Thompson, um beijo para vocês. Estão As aqui nos Ritas. assistindo, a Ju Foldes, né? Bastante gente, acho que pessoas também que são, né, tem pacientes com você em comum ou até pai de pacientes também. Então, acho que vai ser bastante interessante a gente fazer uma troca legal. Vou te Tá. apresentar, porque quem não te conhece, né, vai poder conhecer um pouquinho. Já é neuropediatra, ele é coordenador, diretor da Clínica 7 e já atua na área do autismo já há muitos anos. Tem bastante experiência no assunto, é professor, tem mestrado, né, no assunto também. Então, acho que vai ser bem legal a gente fazer essa troca. Então, vamos lá. Acho que as pessoas também podem ir colocando perguntas aqui que quiserem saber sobre o curso ou sobre o assunto que a Quem gente que vai está nos abordar. deixando um abraço aí, Juquinha? É o Felipe. Felipe. Tá, outro para você, Felipe. Então vamos lá, Ju, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que você gostaria de falar? Então, acho que a gente pode começar falando um pouco sobre diagnóstico precoce, né? A importância disso, a importância da gente criar cursos e, né, enfim, qualquer É, tipo de modo de difundir mais o assunto, porque essa forma é a melhor forma da gente conseguir chegar ao diagnóstico precoce, né? Eu acho que você pode falando sobre um pouquinho disso. eu acho assim, eu acho que todas as pessoas que estão nos assistindo têm a mesma opinião ou estão passando pelo mesmo momento, esse momento surreal que nós estamos vivenciando agora por causa do coronavírus, lutando contra o invisível, né? E isso provocou, contribui muito para muitas questões familiares e vem bem de encontro aos pacientes que nós atendemos, por incrível que pareça. Assim, já vinha tendo um aumento da procura de crianças em tenra idade com suspeita diagnóstica de TEA, mas agora eu acho que com a pandemia as pessoas ficaram mais em casa, começaram a observar melhor as crianças e isso tem aumentado bastante. Você é prova disso pelos encaminhamentos, né, que você recebe e cada vez mais crianças com menos idade. Isso é muito importante, extremamente importante. Eu acho que esse é um dos principais assuntos que nós vamos abordar no nosso curso, que começa a semana que vem. É um curso que nós elaboramos com muito carinho, que nós vamos fazer várias abordagens em relação ao TEA, abordagens diagnósticas, abordagem de diagnóstico precoce, abordagens em relação à família, vários tipos de abordagens bem atuais, bem modernas, baseado na experiência e na vivência que nós temos lá no SET, que é composto por uma equipe interdisciplinar, muito gabaritada, que eu tenho o maior orgulho de trabalhar, e nós temos feito diagnósticos muito precoces e essa abordagem com as famílias eu queria deixar assim, enfatizar aqui, porque é de extrema importância. Para vocês terem noção, a prevalência do autismo tem aumentado assim vertiginosamente. O último gráfico do CDC, que é o órgão de diagnóstico precoce de doenças americano, o último gráfico mostra um índice de uma criança para cada 54, uma criança autista para cada 54. Há alguns outros trabalhos que mostram até menos, mas eu estou baseado no CDC. Enfim, isso é uma coisa que a gente poderia, nós vamos falar bastante no nosso curso. O curso vai ter uma abordagem médica, eu vou fazer essa abordagem falando de
um pouco de neurobiologia do TEA, falando também de um pouco de genética, né, do diagnóstico, envolvendo a genética do TEA, e, enfim, do cérebro autista, como funciona, e várias outras, e principalmente em relação de como diagnosticar, como valorizar sinais precoces do TEA. Acho que isso é bem importante da gente falar, né, sobre a prevalência e do aumento do número de casos, né, que a gente tem recebido, assim, que para mim me surpreendeu, né, com a questão da pandemia. A gente tem recebido muitos casos e a gente, né, logo que entrou para a quarentena, a gente não teve como atender, óbvio, né, mas aos poucos a gente foi voltando e na volta, na verdade, o Jair ficou pouco tempo em casa, né, Jair, por conta da dificuldade mesmo de poder se afastar, porque muitos precisam da receita, precisam de medicamentos controlados, e o Jair ficou pouco tempo em casa. Mas eu que fiquei um pouco mais e voltei depois, recebi uma demanda muito grande para avaliação, né? E fiquei surpresa, porque eu achei que assim, a gente não ia ter essa procura logo de início, né? Mas os pais relatam, né, que com a pandemia, por conta deles ficarem em casa mais tempo com as crianças, eles puderam perceber características que eles não estavam no dia a dia percebendo, porque sempre tinha aquela correria de ir para trabalhar e voltar para casa, pegar a criança às vezes na creche ou deixava com a avó, enfim, nunca tinham percebido sinais que a gente, né, tanto alerta, tanto fala que é importante. E aí a gente tem recebido muitos casos, né, Jair, de um aninho e pouco. Tem muita outra coisa também que a gente pretende abordar no curso, que o curso o objetivo é ser bem prático, né? Assim, Sim. eu vou trazer a minha experiência prática do dia a dia, que eu acho que isso que vale, porque essa teoria toda, todos nós sabemos, tem muitas pessoas nos assistindo que eu tenho certeza que sabem muito bem disso, mas a vivência prática é uma coisa extremamente importante, principalmente no nosso país, onde há muitos mitos, né? Mitos em relação ao TEA e muitas procuras em relação a soluções imediatas ou a tratamentos mirabolantes. Isso é de uma importância muito grande, porque as pessoas, os familiares buscam mesmo qualquer situação que alguém fale que vai curar o autismo, que vai tratar ou que vai falar em 2 meses, enfim. É um assunto também que vai ser abordado, né? Uma outra coisa também que a gente pretende explicar, vocês veem como é a praticidade disso, né? Explicar aos pais essa questão do diagnóstico, da nomenclatura dos diagnósticos, né? Os laudos, explicar os laudos, porque os laudos têm um código de um livro e o diagnóstico, na maioria das vezes, é feito por um outro livro, enfim. Essas coisas todas são perguntas que acontecem assim no dia a dia do nosso atendimento. E também enfatizar a importância de fazer esse diagnóstico de uma forma interdisciplinar. Eu, como médico, me sinto mais seguro quando a minha equipe ajuda num diagnóstico, principalmente em se tratando de crianças em tenra idade, né? Recentemente, nós estamos agora fazendo um diagnóstico em uma criança de 1 aninho e já fizemos em crianças de menos de 1 ano, e isso para os pais é um choque muito grande, que é um outro assunto também que as meninas devem abordar durante o nosso curso, que é como lidar com esses pais, né? Como lidar com essa surpresa do diagnóstico. Assim, nós todos sabemos que existem algumas palavras em medicina, alguns diagnósticos que, na nossa cultura, são muito difíceis de você elaborar imediatamente, né? Então, algumas coisas do tipo epilepsia, câncer, HIV,
o próprio autismo. Então, Tem são impacto, né? palavras, impacto, é um impacto muito grande, e isso é uma abordagem interdisciplinar que acolhe, né, de acolhimento aos pais e também de orientações quanto aos tratamentos, né? Tratamentos que eu digo com evidência científica, né? Isso vai ser abordado também. Enfim, basicamente isso. E, assim, o que eu acho também importante que as outras áreas vão abordar, né, que é o diagnóstico diferencial, né, que por mais que a gente tenha falado e tenha sido já discutido em muitos congressos, mas tem, acho que se tornado cada vez mais difícil a gente entender, né, o que que é da dinâmica, o que que é uma alteração comportamental de dinâmica familiar, o que que é realmente um atraso de linguagem ou se é uma outra questão, a apraxia, que tem sido muito falado também, né? O que que pode vir em comorbidade ou não, isso a gente vai trazer. Principalmente as comorbidades, né? As comorbidades, todas essas patologias, neuropsicopatologias que nós lidamos, que não têm sequer causas conhecidas, e nenhum caso é igual ao outro, né? Não há uma receita de bolo, desde o diagnóstico até o tratamento. Isso requer uma escuta muito grande, uma escuta muito calma, muito clara, para você poder explicar aos pais em relação a isso que a Ju falou, dos diagnósticos diferenciais, porque muitas vezes nós nos deparamos com crianças muito pequenas e que só o tempo de evolução é que vai fechando o diagnóstico. Mas isso que a Ju disse é muito importante, né? O diagnóstico diferencial. E as comorbidades, elas são várias e podem acontecer não só no TEA, como também no TDAH e algumas outras patologias. Também vamos procurar abordar isso com calma. Cada um de nós vai dar 2 aulas e eu acho que é o suficiente para nós trocarmos. A importância maior do curso, né, não é só as pessoas assistirem às aulas, a importância é a troca. Né? Se nós conseguirmos fazer uma troca de experiências, de vivências com essas crianças, todos nós vamos sair bem satisfeitos, vai ser bem enriquecedor o curso. É, e assim, a gente vai abordar também os protocolos, né? Instrumentos que são validados para fazer, aplicar num quadro de suspeita de TEA, mas isso que o Jair falou é o mais importante, né? O olhar clínico e, né, a sua experiência. Então, por isso é importante essa troca, né? Essa troca com os profissionais que têm, né, essa vivência maior, né? Vai estar o Jair, vai estar a Deise Serra, que vai falar daqui a pouco com a gente. Eu vou falar, Karine Cafrune vai falar da área, né, toda comportamental e vai dar orientações também. Monique Castro, que vai falar também sobre a parte de protocolos, da área de linguagem. Então, assim, mesmo que quem não é fono vai conseguir entender se pegar um relatório de uma fono falando, né, sobre a avaliação de linguagem. Acho que isso é bem importante, porque às vezes a pessoa pensa, mas eu não sou fono, então para que isso, né? Mas a importância que tem de você ter esse olhar, porque o diagnóstico ele não é exclusivo de uma área, né? É um diagnóstico interdisciplinar, multidisciplinar, então a gente precisa ter esse olhar para as outras áreas também, né, Jair, poder ter esse conhecimento. Acho que a troca vai ser bem importante. Eu acho arriscado, apesar de toda a experiência, toda a vivência, assim, né? Eu acho, assim, às vezes, a maioria das vezes, arriscado fechar um diagnóstico sem o suporte de uma equipe especializada, né? Com pessoas A que não têm ser quando é um quadro formação. clássico, né, Jair? Sim, quando é um quadro clássico, aí É é mais diferente. fácil, né? Mas eu digo em crianças em tenra idade, não é? Que os pais ouvem muitas coisas. Hoje em dia, a facilidade das pessoas serem informadas, né? Mas nem sempre são bem informadas. Mas, de qualquer forma, as pessoas pesquisam no Dr. Google e outras pesquisas mais,
e já vem com hipóteses diagnósticas meio que prontas, assim, isso é temeroso. Mas Sim, a importância dessa equipe coesa, em que a criança passa por todos os terapeutas e depois se conclui uma hipótese diagnóstica, isso dá uma segurança maior não só a nós, como também aos pais, né? Eles isso. têm um olhar mais concreto do que está se falando, porque se vocês repararem, todos os sintomas, quando nós estamos fazendo anamnese, vamos perguntando, os sintomas são justificáveis, não é? Eu acho que a Deise está escrevendo um Não, recado assim, a gente onde tem uma vocês estão. pergunta. A gente tem uma pergunta aqui, Jair, de uma professora, a professora Viviane Rodrigues. O curso é Mas somente peraí, para... deixa eu te falar. A Deise está perguntando onde vocês estão. Tem que alguém falar com ela. Não, ela... a Deise Serra, que você diz? É, Ela tá... é. Explica para Fala aí ela a que a gente pergunta. já está na Fala aí a live, né? pergunta. O curso é somente para profissionais da área da saúde ou da área da educação também pode? Não, o curso é bem aberto para a área de saúde, educação, para pais, inclusive. Isso. O objetivo do curso, como eu disse, é de trocas mesmo. Aliás, se algum colega estiver assistindo a live e quiser participar, vai ser ótimo, porque eles vão trazer as suas experiências também, que a gente para a gente trocar, é para isso mesmo, esse é o objetivo, né? E para Sim, todo mundo sair aprendendo. Então está aberto o curso, sim. sim. Aqui temos outro comentário da Deia. Ótimo que a Juliana falou sobre o diagnóstico diferencial, o que é patológico e o que faz parte de uma demanda dinâmica da familiar, né, que ela colocou. Isso é muito difícil. Como é o nome da pessoa? Acho que deve ser a Andréia, que está como André. Deia. Isso realmente muito difícil quando você tem as alterações comportamentais. Os diagnósticos são clínicos, como eu disse, tem que ser feito pela uma boa anamnese, né, com uma boa escuta para você fazer esse diferencial. Claro que quando existe um quadro de TEA instalado, essas alterações comportamentais fazem parte do quadro, e isso tem uma variação enorme. Mas quando se trata de uma criança neurotípica, que tem um quadro comportamental que é descrito, entre aspas, como TOD, o transtorno opositivo desafiador, eu concordo que é muito difícil e também concordo que a dinâmica familiar tem uma contribuição enorme nisso, mas durante o curso a gente pode falar sobre isso. Aqui, acho que é Vivian, né? Vivian Mello, que está... Acho que é Vivian. Se tiver errado, você pode me corrigir, por favor. Pode explicar um pouco e falar sobre apraxia? Então, a apraxia é um transtorno neurológico que afeta todos os órgãos e musculaturas da fala, né? Na Que contribuem organização, para a né? fala, né? Da organização. E é um diagnóstico diferencial também de TEA, apesar de que muitas crianças com TEA têm apraxia da fala. Só que no TEA, quando você está fazendo a anamnese, você percebe outras coisas que não existem na apraxia da fala. O importante é esse olhar criterioso, né? Esse olhar criterioso preventivo, pesquisando não só a família, como a dinâmica familiar, como também como essa criança evolui. A criança, às vezes, nesse momento não, mas em outros momentos, a criança na escola, a criança em casa de parentes, enfim. Mas a apraxia da fala entra como um dos diagnósticos diferenciais. Exatamente. Eu vou abordar Compromete isso no curso os órgãos também. fonoarticulatórios. Né? Isso, eu vou abordar esse assunto no curso, vou falar sobre diagnóstico diferencial entre TEA, DEL e apraxia. Mas é isso aí, o Dr. Jair já explicou que é uma dificuldade na
organização no planejamento motor da fala, então por isso que é mais em relação aos órgãos fonoarticulatórios, né, nessa organização e o planejamento motor, que pode vir em comorbidade alteia, ou pode vir de forma isolada, ou né, até acompanhado de outros quadros, como a síndrome de Down, entre outros. Mas, assim, é bem difícil da gente fechar. Por isso que, quando a gente tem um diagnóstico de TEA, a gente já coloca em tratamento e observa a evolução para ver como que vai ser. Porque, dependendo da idade, se a criança chega não verbal, a gente tem que observar bem como é que vai ser essa evolução da linguagem para depois se afirmar, porque não tem como afirmar a apraxia sem antes ter desenvolvido a fala, né? Então, a gente espera. Mas eu vou explicar muito melhor sobre isso durante o curso. Durante o curso também, eu particularmente vou bater bastante numa tecla que é em relação... Talvez não tenha nenhum colega no curso da pediatria, mas todas as pessoas que estiverem, a gente vai discutir um pouco sobre essa questão, mais uma vez, desse olhar precoce, que os nossos colegas pediatras são os primeiros a atender as crianças, né? Então, isso também muito importante que nós todos, terapeutas, tenhamos assim a disponibilidade de acesso aos pediatras das crianças, reforçando essa questão do olhar, né? E facilitar, porque muitas vezes nós já atendemos casos já com o diagnóstico instalado, né? E, enfim. Mas é mais ou menos isso também que a gente vai fazer uma abordagem. Se alguém tiver mais alguma dúvida, acho que é importante colocar aqui também, que a gente vai esclarecendo. Não só perguntas, mas também pode falar alguma coisa, alguma sugestão, alguma experiência. Com certeza. A gente está aqui à disposição. Aproveitem o Dr. Jair. Mais nada? Acho que de pergunta, nem comentário por enquanto não. Tem muita gente entrando aqui ainda na live. Eu estou vendo. Mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre os outros temas, né? Bom, você vai abordar mais a questão também da parte neurológica, né, Jair? Neurológica, neurobiológica, né? Autismo. E acho que isso, assim, e até para quem... uma coisa legal que eu vou abordar também é sobre exames complementares. Tá? Que é na nossa cultura, as pessoas querem muito exames complementares. Vou falar sobre isso também. Está passando algumas perguntas aí, você está vendo? Quem pergunta? Por que a criança coloca a mão na boca? Né? Que acho que é uma criança típica ou atípica, que você quer dizer, Cristiane, né? Por que a criança coloca a mão na boca? Deise também pede aqui para a gente falar um pouquinho sobre a importância da medicação em alguns casos. E Juliana, minha xará, pede para falar sobre a importância do cariótipo. Então, isso vai entrar nos exames complementares. Vou responder um por um. Em relação a por que a criança bota a mão na boca, eu não sei se ela deve estar falando de uma criança TEA, né, com transtorno do espectro. A criança faz parte do desenvolvimento, né? E a criança com TEA... Tem idade da criança neurotípica que isso acontece, mas isso é um sintoma isolado, né? Isso não faz diagnóstico. Tem algumas crianças que fazem isso e passa, e algumas crianças têm essa mania, não só de botar a mão na boca, como de cheirar os objetos também, lamber os objetos, isso pode acontecer. A segunda questão... deixa eu só falar uma coisa. A criança com desenvolvimento típico, ela faz parte do desenvolvimento, ela fazer essa exploração dos objetos através de colocando objetos na boca, arremessando, dentro do desenvolvimento cognitivo, isso faz parte. A criança com TEA, ela tende a ficar um pouco mais presa nesse desenvolvimento que é mais primário. E aí ela fica como se fosse um bebê ainda, fazendo uso dos objetos tudo na boca. Isso é comum e é uma característica, como o Dr. Jair falou.
né? A segunda pergunta, a questão do cariótipo. O cariótipo é um exame genético que se pede quando você, ao examinar a criança, percebe alguns sinais ectoscópicos, né, que possam sugerir uma síndrome cromossomial. Então, é como o exemplo mais clássico é a síndrome de Down, né? Você percebe alguns sinais, algumas características e pede o cariótipo e vai vir lá uma trissomia do cromossomo do par 21, né? Mas não necessário, ele não dá diagnóstico de TEA, de autismo, mas as investigações genéticas mais profundas, né? Isso pode se pedir na busca de uma etiologia, mas enfim, só para vocês terem noção, os estudos mais modernos em relação à questão genética atribui-se não só a um gene, assim um conjunto de genes, e tem mais de 800 genes candidatos, enfim. Isso é um papo para durante o curso também, nós vamos falar sobre essa questão genética de investigação. Mas o cariótipo, sim, não é um exame que seja fidedigno. Aliás, não existem exames complementares que sejam fidedignos ao diagnóstico de TEA. O diagnóstico, até os dias de hoje, ainda é exclusivamente clínico. E para responder a pergunta da Daisy, Sobre medicação, né? A medicação, pergunta super importante, não se medica TEA, né? Não se medica autismo. O que se medica é o sintoma comportamental do autismo. Tem crianças que não necessitam medicamentos, em hipótese alguma. Tem crianças que têm comorbidades, como epilepsia, por exemplo, associadas ao autismo, aí você tem que medicar a comorbidade. E tem crianças que têm transtornos comportamentais extremamente graves, que os pais não conseguem lidar, não conseguem sair, as terapeutas não conseguem fazer um trabalho com a criança. A escola reclama porque a criança é muito irritada, agressiva com os amiguinhos. E aí, quando essa criança tem esse tipo de prejuízo, não dorme bem, transtornos do sono são muito comuns, aí sim cabe a medicação. E esses medicamentos são variáveis, porque, como todos nós sabemos, os medicamentos têm efeitos colaterais e nós temos que fazer um balanço do custo-benefício do uso da medicação. E, enfim, mas tem algumas crianças que precisam sim, outras não. Aqui a Pri fala, doutor Jair querido, sou psicopedagoga aqui na ilha. Tenho muitos pacientes que são seus. Gratidão. Pri Ramos. Obrigado, Pri. A Etienne, que é mãe do Luca, já foi nosso paciente, uma querida, fala que haverá um módulo sobre psicoterapia. Bom, Karine vai falar um pouco sobre essa questão, vai falar sim, e vai fazer orientações também em relação ao TEA. Doutora Deise também vai falar sobre essas questões, né, comportamentais também. Então, acho que isso vai ser bastante falado, sim, Etienne. Fala que a Ana, quando a criança tem apraxia, qual a indicação de linha de tratamento pela fono? E qual a frequência ideal por semana? Bom, é para você. Aqui, assim, a linha de tratamento pela fono, se for, depende, né? Porque se for um quadro de TEA em comorbidade e apraxia, eu, né, como conduta, eu trabalho as questões de linguagem e, em paralelo, eu vou trabalhando um pouco da fala também, né? Porque a gente sabe que a linguagem é muito mais ampla, né? A criança, para vir a falar, ela tem que ter outras habilidades que eu vou falar também sobre isso no curso. Então, assim, eu trabalho primeiro as habilidades que são chamadas de pré-linguísticas, para depois trabalhar o treino motor da fala, ou em paralelo, dependendo da atenção que a criança tenha, da capacidade imitativa. Então, eu vou, né, avaliando isso durante as sessões e vou fazendo em conjunto, ou deixo para um pouquinho depois. Mas, assim, não existe uma linha de abordagem específica que eu indique, né? A pessoa, a fonoaudióloga, ela tem que ter uma experiência nessa área,
Algumas crianças lidam melhor com alguns métodos, outros não, mas assim, o mais importante é a profissional ter experiência, saber tratar uma questão de apraxia, saiba trabalhar com treino motor de fala, porque muitas vezes a pessoa não sabe, aí fica querendo passar aqueles exercícios fonoarticulatórios e não vai resolver, não é isso, né? A criança precisa de uma persistência, né? E assim, a gente sabe que também a criança com apraxia, ela precisa também de uma ajuda gestual, né? Não só de exercício fonoarticulatório, mas também... Por isso existem outros métodos hoje em dia, existe o multigestos, existe o prompt, porque já se viu em estudos que a criança ela aprende melhor a fala associada à movimentação, né, gestual. Então, eu tenho essa formação, a Monique também tem, que vai falar no curso, que é a Monique Castro, ela também tem a formação do multigestos, né? Também tem prompt. Então, assim, a gente vai abordar bastante sobre isso no curso, tá? Ana, acho que eu respondi, né? A frequência semanal, né, tem que ser intenso. Com a apraxia, não dá para ser uma vez por semana. O quanto mais os pais puderem fornecer esse estímulo para a criança, melhor. Né? Então, depende também de cada caso, de cada situação. Aqui fala M. Jaque. Minha filha tem síndrome rara. Aqui, Jair. Bom, eu não conheço. Fala que veio o primeiro caso do Brasil. Tem a deficiência intelectual, acredito muito que ela tem autismo, mas percebo muitos profissionais sem um real e rendimento ou conhecimento ainda. Mas qual seria a síndrome? Eu não entendi, Jair. Bom, mas Você está mesmo conseguindo ler aqui? Não, não. Veja bem, mesmo que ela não saiba o nome da síndrome, eu posso responder. A dúvida é, ela quer saber se ele tem autismo ou não, é isso que é a dúvida dela, Ela fala que independente. mais adiante, o autismo como comorbidade fica mais difícil, um diagnóstico correto. Isso me preocupa. A síndrome que descobri com... Acho que ela... Não entendi aqui. Você pode escrever de novo, por favor? Já que sobre essa questão da síndrome, mas acho que o Jair pode ir falando um pouquinho mais sobre essa comorbidade de síndrome com sintomas do TEA, né, Jair? Então, em geral, as crianças com síndromes genéticas, de uma maneira geral, cursam com sintomas autísticos, até a síndrome mais comum, que é a síndrome de Down, a síndrome do X frágil, né? São síndromes genéticas que, em muitos casos, assim, por exemplo, a síndrome de Down, você pode ter cardiopatias ou não ter cardiopatias, mas você pode ter crianças que falam e crianças que não falam. Você pode ter sintomas autísticos ou não ter sintomas autísticos. Se não me engano, eu li aqui o nome da síndrome que a colega aí colocou, que é uma deleção parcial do braço longo do cromossoma 8, se não me falha a memória. Eu estou lendo Ela aqui. Colocou aqui? Eu não vi. Eu acho que ela colocou, se não me engano, foi essa síndrome, que é Verreichen, uma coisa assim. Eu não sei nem, eu não conheço também, não sei nem verificar. É Verheij. Então, essa síndrome está ligada ao cromossoma braço longo do cromossoma 8 na posição 24.3, é uma deleção. A deleção é uma das causas genéticas, né, alterações genéticas que causam os transtornos autísticos. E eu não lembro o nome da colega que perguntou, mas, enfim, nada disso é assim tão matemático.
essas questões, elas são muito variáveis. Vocês têm crianças, nós temos crianças com síndromes, com graves sintomas autísticos e outras não. Então, isso tem uma variação enorme. Essa síndrome especificamente, que realmente pouquíssimo conhecida, provavelmente venha com sinais de autismo, mas o tratamento ele vai ser o mesmo, né? As terapeutas vão trabalhar com essa criança dentro de uma metodologia que ela se adeque. Existem vários métodos de tratamento de TEA, né? Tem vários métodos, todos eles são ótimos, mas, na minha opinião, o melhor método é aquele que a criança se adeque, né? Então, não adianta você estabelecer um tipo de método e a criança não progride naquilo. Então, usar, né, um mix, vamos dizer assim, de metodologias, eu acho bem importante, mas em relação à síndrome, o tratamento é o mesmo. Tem crianças com TEA que se adequam melhor ao método do ABA. Existem vários estudos falando sobre, né, uma técnica. Na verdade, não é uma técnica, né, é uma ciência, né, mais comportamental. Mas, assim, eu também concordo com o Jair. Eu acho que a gente tem que avaliar cada caso, né? Cada caso responde de um jeito aos estímulos. Tem crianças que a gente começa com uma abordagem mais comportamental e a gente percebe que a gente tem que iniciar por uma abordagem mais lúdica, trabalhar outros aspectos sensoriais. Tem crianças que têm dificuldade de ficar em sala, tem que ficar com os pais. Cada caso é um caso, né? Com certeza. Por isso a importância da gente estar o tempo todo se atualizando e falando e conhecendo as outras áreas também, as demandas das outras áreas, porque cada criança vai, né, trazer uma demanda mesmo, né? Vai trazer uns sintomas que a gente precisa ver qual é a necessidade dela para o tratamento. Isso que a Deise está falando aí, porque ela é minha amiga. Mas no curso... Qual é o comentário? Uma pena, ela falando para ele que eu sou um médico maravilhoso, mas isso é porque ela é minha amiga. Deixa eu falar, no curso nós teríamos também uma abordagem da terapia ocupacional, mas infelizmente a terapeuta ocupacional da equipe, ela teve um problema de saúde e não pôde participar do curso. Mas no próximo curso ela vai participar, porque ela tem muita coisa a nos dizer, principalmente em relação a essa questão de texturas das crianças, a integração sensorial, trabalha muito bem com isso. Mas foi uma pena, mas não haverá outra oportunidade para ela participar. Eu acho, Jair, que a Deise Serra vai falar um pouquinho sobre essa questão. A Deise fala sobre tudo. A Deise fala um pouquinho de tudo. E aí ela vai poder trazer um pouco dessa questão da desorganização comportamental, né, que a criança muitas vezes tem por conta de questões sensoriais. Então, ela... Acho que tem uma outra pergunta ali que eu estou lendo. Domina bem. Aonde nós paramos? Espera aí. É possível que um bebê de 2 anos e meio inflere brinquedos sem estar no TEA? Como saber se ele brinca de forma funcional com os brinquedos? Irmão no espectro tem 6 anos. Então, essa é a grande dificuldade, entendeu? Os sintomas, além deles serem justificáveis pelos pais, quando você pergunta assim, ele atende aos chamados prontamente, aí um pai diz, eu acho que atende. A mãe, não, amor, não atende não. Atende sim, amor, não atende não. Começa aquela divergência, exatamente em relação ao como brincar, né? Tem crianças neurotípicas que enfileiram, sim. Eu tenho vários pacientes que enfileiram, mas tem algumas características do TEA. Isso é um dado isolado, né? E você não vai se basear nisso para dizer que a criança que enfileirou tem TEA. Absolutamente. Tem outros dados que envolvem esse enfileirar, né? A forma de brincar com o brinquedo. As crianças TEA têm formas peculiares de brincar com os brinquedos, têm preferências por brinquedos, quando enfileiram por cores
ou por tamanhos, ou todo de frente para um lado ou para o outro, enfim. Tem uma série de características e, para isso, você tem que, além de estudar bastante, tem que observar bastante, né? E tem que ter esse olhar criterioso e não se basear num ou dois sintomas, absolutamente. Exatamente. A criança que tem um sintoma, né, assim, que é característico do quadro, mas que está de forma isolada, a gente tem que avaliar o todo, né? A criança, para estar dentro do transtorno do espectro do autismo, a gente sabe que tem que ter dificuldade na linguagem, no comportamento e na interação social. Então, tem que ter, né, falhas nesses aspectos do comportamento, da linguagem, da interação social para estar dentro. Tem mais aqui uma pergunta. O autismo como comorbidade fica mais difícil um diagnóstico correto. Isso me preocupa. Ainda é da síndrome, né? A gente já falou sobre o assunto. O curso abordará questões ligadas ao processamento sensorial no TEA. Já respondeu também. Falamos que a Deise vai falar um pouquinho. Meu filho tem 2 anos e 5 meses, não verbaliza, não foi fechado o diagnóstico, mas já iniciei com fono. Algum tratamento a mais para ajudar? Doutor, atende meu filho. Com prazer. Você pode ligar lá para a gente, eu vou atender sim e vou te orientar da melhor maneira possível. Mas e quando você vier, por gentileza, traga um relatório da fono, assim, do que ela achou na avaliação dela, né? E aí eu vou juntar com a minha avaliação e vou te orientar, sem dúvida nenhuma. Mas fez bem levar logo para começar a ver precocemente, né? Não ficar naquela história, mãezinha, você é muito ansiosa, tem criança que fala com 4, 7 anos, tal, enfim, essas coisas acontecem. Bom, aqui, tendo aumento de probabilidade genética, é possível que pais de crianças autistas sejam autistas mesmo sem diagnóstico? Certo? Sim, com certeza. É muito comum isso, não é nem incomum, é comum. Como saber se um deles está no espectro e que sinais o adulto mostra? A Deise vai falar sobre essa parte também no curso, a né? Deise vai abordar, adultos. mas assim, rapidamente, além de eu ouvir no consultório relato, eu tenho ouvido assim na minha prática muito mais relatos das mães em relação aos pais, mas eu tenho também mães, eu acho que a Ju já avaliou uma criança, um casal, cuja a mãe é autista, né? Leve, mas e tem acontecido isso também, que durante a consulta ou ao final da consulta, doutor Jair, olha, eu acho que o pai, o meu marido, tem alguma coisa assim, porque. E aí, quando o pai vem conversar, e é claro, você tem que ter todo o embasamento teórico para poder fazer essa abordagem e um raciocínio, né? Para você poder, porque o adulto ele camufla com as respostas, mas a fala é muito típica, a forma de se portar durante a consulta, né? A forma de perguntar as coisas para você, as dificuldades sociais que a pessoa tem, enfim, você começa a pesquisar a história familiar, a vida dessa pessoa e com certeza o diagnóstico é feito ali. Alguns têm características muito clássicas de Asperger e outras de um outro tipo de autismo leve, enfim, mas que dificulta bastante a vida não só profissional, como social também, né, como familiar, abordagem com filhos. Tem sim. Uma boa pergunta essa, é interessante isso. Aqui temos também como diferenciar o hiperfoco do toque. O hiperfoco no autismo de um toque, né? Nós temos pouco tempo agora para finalizar a live. Vou responder rapidinho. Então, o toque é uma comorbidade, mas o toque é uma coisa obsessiva compulsiva, né? Então, o hiperfoco é diferente de toque. O hiperfoco varia muito. O hiperfoco, a criança tem aquele hiperfoco por alguma coisa, por animais pré-históricos, por exemplo, daqui a pouco ele muda e vai mudando.
no TEA. E no toque tem uma diferença por essa obsessão e compulsão em relação a fazer sempre as mesmas coisas. E o hiperfoco vai mudando, exatamente isso que você Isso, vai falou, né? mudando. Bom, aqui também, como saber do comportamento se é de autismo ou da educação? Acho que é Não, aí é bem diferente. dinâmica. O autismo tem todo um contexto, né, uma díade de diagnóstico que a criança tem que estar enquadrada ali para você pensar na possibilidade. E a dinâmica familiar, não sei quem perguntou, mas enfim, é o assunto atual, né? É o assunto atual. As dinâmicas familiares todas mudaram durante a pandemia, né? Não só as dinâmicas familiares com as crianças, como em relação ao casal, propriamente dito, né? Então, as famílias mudaram, nós todos tivemos que nos ficarmos confinados, as trocas agora são online dessa forma, as provas das crianças, né? As aulas, as provas das crianças, enfim, tudo mudou muito. Nós estamos num processo de adaptação, apesar de que no nosso país ninguém cumpre nada, mas tudo bem. E nós vamos ter que viver essa realidade. Estamos vivendo, espero que isso acabe o mais rápido possível, porque eu, particularmente, não aguento mais. Tá bem difícil para todo mundo, né? Bom, aqui, doutor, tem um paciente que tinha hiperfoco na água, na pandemia intensificou. Como diferenciar o hiperfoco do toque? Essa a gente já respondeu, né? Doutor Jair Moraes, o doutor Jair Luiz Moraes, é esse aqui. Tem seletividade alimentar, estereotipias, agressividade da criança que tem a síndrome, né? Que também tem as características de TEA, que realmente se assemelham muito com o TEA mesmo. Pode ser, né, Jair? Sintomas do TEA Sim, claro, que com cursam certeza. com a síndrome, né? Que essa mãe falou. Dr. Jair foi um dos neurologistas que diagnosticou o autismo do Saulo em 31 de 5 de 2012. Bom, o autismo como comorbidade da síndrome de Rett. Eu já ia Então, falar a síndrome de Rett, interessante. Pelo CID-10, né, a síndrome de Rett está inclusa dentro do autismo, né, do transtorno global do desenvolvimento. Isso caiu por terra, o DSM-5 veio e acabou com essas subdivisões do CID-10, e a síndrome de Rett agora já tem o gene, que é o MACP2. Então, os sintomas, eu mesmo já devo ter dado diagnóstico de autismo em algumas meninas que eram síndrome de Rett. Mas se vocês repararem, a característica das estereotipias na síndrome de Rett, elas são diferentes, né? Em lavar as mãos, assim, é diferente. A estereotipia é bem diferente das estereotipias que uma criança tem. E também é quase que 100% em meninas, quase. E no autismo é muito mais em meninos do que meninas, na proporção de 4:1. Mas a síndrome de Rett é uma doença degenerativa, com evolução, ela evolui progressivamente. Já o TEA não. O TEA, ele melhora sempre, né? Melhora, dependendo dos estímulos que a criança for tendo, ele vai melhorando consideravelmente, principalmente se for um caso leve. Mas a síndrome de Rett não, é uma doença degenerativa grave. Bom, acho que a gente chegou ao nosso horário, mas aqui tem bastante coisas aqui para a gente, né, esclarecer. Pro curso, inscrevam-se no curso. Inscrevam-se no curso, o curso vai estar bem legal, tem, né, como a gente falou aqui, tem bastante assunto que a gente vai abordar lá. Para quem se inscrever, que está na live, para quem se inscrever até amanhã, ao meio-dia, a gente vai dar um desconto de 15% no valor à vista. Então, para quem está aqui, coloca para mim, eu quero, aqui nos comentários. E aí, lá no nosso post do curso, tem o telefone para inscrição, que é do WhatsApp. Vocês mandam o nome hoje ainda, que aí eu já sei quem vai me mandar o comprovante, tá? Que pode fazer o pagamento até amanhã ao meio-dia.
Então, não tem problema se não puder fazer hoje, é só fazer até amanhã, mas me mande aqui o eu quero e o nome lá pelo WhatsApp. A gente vai Antes de você finalizar, né, terminar, Júlia? eu só queria agradecer as pessoas que participaram. Estou lendo aqui, cada um que sobe. Agradecer o carinho de todos aí que estão mandando beijos, abraços, elogiando a live. Muito obrigado. E é isso mesmo, o objetivo é esse mesmo. Eu queria que no curso tivesse uma participação maior, porque eu também quero aprender muito com vocês. Ju, obrigado. Silvia Mariama está aqui, mandar um beijinho para ela. Rita também já tinha entrado, um beijo grande. Minha japa muita preferida. Saudade. Muita saudade de vocês. Então, bom, Ju, muito obrigada aí pela tua coordenação. Tá linda, como sempre. Um beijo. Imagina. Olheira. Tchau. Faz parte. Beijo, Jair. A gente vai dar início à live. Agora vai entrar com a Deise, né? Tá. Então, quem puder ficar aqui. Eu vou ficar aqui para ver, pode, né? Vou ficar aqui para assistir. Claro. Então, tá. Vou finalizar aqui e vou voltar. Tá. Vai conseguir. Vamos ver. Alô. Oi, Ju. Essas tecnologias, né? É difícil de se acertar. Tudo bem? Tudo bom. Então vamos lá, já tem bastante gente aqui esperando. Que entrou. Estava aguardando aqui. Não sei se você consegue ver aqui os nomes aí, embaixo sim. das pessoas. Estou vendo, sim, claro. Rita Costa, Rita Thompson, um beijo para vocês. Estão aqui nos assistindo, a Ju Foldes. Né? Bastante gente. Acho que pessoas também que são, né, tem pacientes com você em comum, ou até pai de pacientes também. Então, acho que vai ser bastante interessante a gente fazer uma troca legal. Vou te apresentar, porque quem não te conhece, né, vai poder conhecer um pouquinho. Já é neuropediatra, ele é coordenador, diretor da Clínica 7 e já atua na área do autismo já há muitos anos, tem bastante experiência no assunto, é professor, tem mestrado, né, no assunto também. Então, acho que vai ser bem legal a gente fazer essa troca. Então, vamos lá. Acho que as pessoas também podem ir colocando perguntas aqui que quiserem saber sobre o curso ou sobre o assunto que a gente vai abordar. Quem que está nos deixando um abraço aí, Juquinha? É o Felipe. Felipe. Tá, outro para você, Felipe. Então vamos lá, Ju, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que você gostaria de falar? Então, acho que a gente pode começar falando um pouco sobre diagnóstico precoce, né? A importância disso, a importância da gente criar cursos e, né, enfim, qualquer tipo de modo de difundir mais o assunto, porque essa forma é a melhor forma da gente conseguir chegar ao diagnóstico precoce, né? Eu acho que você pode falando sobre um pouquinho disso. Eu acho assim, eu acho que todas as pessoas que estão nos assistindo têm a mesma opinião ou estão passando pelo mesmo momento, esse momento surreal que nós estamos vivenciando agora por causa do coronavírus, lutando contra o invisível, né? E isso contribui muito para muitas questões familiares e vem bem de encontro aos pacientes que nós atendemos, por incrível que pareça. Assim, já vinha tendo um aumento da procura de crianças em tenra idade com suspeita diagnóstica de TEA, mas agora eu acho que com a pandemia as pessoas ficaram mais em casa, começaram a observar melhor as crianças e isso tem aumentado bastante. Você é prova disso pelos encaminhamentos, né, que você recebe, e cada vez mais crianças com menos idade. Isso é muito importante, extremamente importante. Eu acho que esse é um dos principais assuntos que nós vamos abordar no nosso curso, que começa a semana que vem. É um curso que nós elaboramos com muito carinho, que nós vamos fazer várias abordagens em relação ao TEA,
abordagens diagnósticas, abordagem de diagnóstico precoce, abordagens em relação à família, vários tipos de abordagens bem atuais, bem modernas, baseado na experiência e na vivência que nós temos lá no SET, que é composto por uma equipe interdisciplinar, muito gabaritada, que eu tenho o maior orgulho de trabalhar, e nós temos feito diagnósticos muito precoces e essa abordagem com as famílias eu queria deixar assim, enfatizar aqui, porque é de extrema importância. Para vocês terem noção, a prevalência do autismo tem aumentado assim vertiginosamente. O último gráfico do CDC, que é o órgão de diagnóstico precoce de doenças americano, o último gráfico mostra um índice de uma criança para cada 54, uma criança autista para cada 54. Há alguns outros trabalhos que mostram até menos, mas eu estou baseado no CDC. Enfim, isso é uma coisa que a gente poderia, nós vamos falar bastante no nosso curso. O curso vai ter uma abordagem médica, eu vou fazer essa abordagem falando de um pouco de neurobiologia do TEA, falando também de um pouco de genética, né, do diagnóstico, envolvendo a genética do TEA, e, enfim, do cérebro autista, como funciona, e várias outras, e principalmente em relação de como diagnosticar, como valorizar sinais precoces do TEA. Acho que isso é bem importante da gente falar, né, sobre a prevalência e do aumento do número de casos, né, que a gente tem recebido, assim, que para mim me surpreendeu, né, com a questão da pandemia. A gente tem recebido muitos casos e a gente, né, logo que entrou para a quarentena, a gente não teve como atender, óbvio, né, mas aos poucos a gente foi voltando e na volta, na verdade, o Jair ficou pouco tempo em casa, né, Jair, por conta da dificuldade mesmo de poder se afastar, porque muitos precisam da receita, precisam de medicamentos controlados, e o Jair ficou pouco tempo em casa. Mas eu fiquei um pouco mais e voltei depois, recebi uma demanda muito grande para avaliação, né? E fiquei surpresa, porque eu achei que assim, a gente não ia ter essa procura logo de início, né? Mas os pais relatam, né, que com a pandemia, por conta deles ficarem em casa mais tempo com as crianças, eles puderam perceber características que eles não estavam no dia a dia percebendo, porque sempre tinha aquela correria de ir para trabalhar e voltar para casa, pegar a criança às vezes na creche ou deixava com a avó, enfim, nunca tinham percebido sinais que a gente, né, tanto alerta, tanto fala que é importante. E aí a gente tem recebido muitos casos, né, Jair, de 1 aninho e pouco. Tem muita outra coisa também que a gente pretende abordar no curso, que o curso o objetivo é ser bem prático, né? Assim, Sim. eu vou trazer a minha experiência prática do dia a dia, que eu acho que isso que vale, porque essa teoria toda, todos nós sabemos, tem muitas pessoas nos assistindo que eu tenho certeza que sabem muito bem disso, mas a vivência prática é uma coisa extremamente importante, principalmente no nosso país, onde há muitos mitos, né? Mitos em relação ao TEA e muitas procuras em relação a soluções imediatas ou a tratamentos mirabolantes. Isso é de uma importância muito grande, porque as pessoas, os familiares buscam mesmo qualquer situação que alguém fale que vai curar o autismo, que vai tratar ou que vai falar em 2 meses, enfim. É um assunto também que vai ser abordado, né? Uma outra coisa também que a gente pretende explicar, vocês veem como é a praticidade disso, né? Explicar aos pais essa questão do diagnóstico, da nomenclatura dos diagnósticos, né? Os laudos, explicar os laudos, porque os laudos têm
um código de um livro e o diagnóstico, na maioria das vezes, é feito por um outro livro, enfim. Essas coisas todas são perguntas que acontecem assim no dia a dia do nosso atendimento. E também enfatizar a importância de fazer esse diagnóstico de uma forma interdisciplinar. Eu, como médico, me sinto mais seguro quando a minha equipe ajuda no diagnóstico, principalmente em se tratando de crianças em tenra idade, né? Recentemente, nós estamos agora fazendo um diagnóstico numa criança de 1 aninho e já fizemos em crianças de menos de 1 ano, e isso para os pais é um choque muito grande, que é um outro assunto também que as meninas devem abordar durante o nosso curso, que é como lidar com esses pais, né? Como lidar com essa surpresa do diagnóstico. Assim, nós todos sabemos que existem algumas palavras em medicina, alguns diagnósticos que, na nossa cultura, são muito difíceis de você elaborar imediatamente, né? Então, algumas coisas do tipo epilepsia, câncer, HIV, o próprio autismo, então Tem são impacto. palavras, impacto, é um impacto muito grande, e isso é uma abordagem interdisciplinar que acolhe, né, de acolhimento aos pais e também de orientações quanto aos tratamentos, né? Tratamentos que eu digo com evidência científica, né? Isso vai ser abordado também. Enfim, basicamente isso. E, assim, o que eu acho também importante que as outras áreas vão abordar, né, que é o diagnóstico diferencial, né, que por mais que a gente tenha falado e tenha sido já discutido em muitos congressos, mas acho que se tornado cada vez mais difícil a gente entender, né, o que é da dinâmica, o que é uma alteração comportamental de dinâmica familiar, o que é realmente um atraso de linguagem, ou se é uma outra questão, a apraxia, que tem sido muito falado também, né? O que pode vir em comorbidade ou não, isso a gente vai trazer. Principalmente as comorbidades, né? As comorbidades, todas essas patologias, neuropsicopatologias que nós lidamos, que não têm sequer causas conhecidas, e nenhum caso é igual ao outro, né? Não há uma receita de bolo, desde o diagnóstico até o tratamento. Isso requer uma escuta muito grande, uma escuta muito calma, muito clara, para você poder explicar aos pais em relação a isso que a Ju falou, dos diagnósticos diferenciais, porque muitas vezes nós nos deparamos com crianças muito pequenas e que só o tempo de evolução é que vai fechando o diagnóstico. Mas isso que a Ju disse é muito importante, né? O diagnóstico diferencial. E as comorbidades, elas são várias e podem acontecer não só no TEA, como também no TDAH e algumas outras patologias. Também vamos procurar abordar isso com calma. Cada um de nós vai dar 2 aulas e eu acho que é o suficiente para nós trocarmos. A importância maior do curso, né, não é só as pessoas assistirem às aulas, a importância é a troca, né? Se nós conseguirmos fazer uma troca de experiências, de vivências com essas crianças, todos nós vamos sair bem satisfeitos, vai ser bem enriquecedor o curso. E assim, a gente vai abordar também os protocolos, né? Instrumentos que são validados para aplicar num quadro de suspeita de TEA, mas isso que o Jair falou é o mais importante, né? O olhar clínico e, né, a sua experiência. Então, por isso é importante essa troca, né? Essa troca com os profissionais que têm, né, essa vivência maior, né? Vai estar o Jair, vai estar a Deise Serra, que vai falar daqui a pouco com a gente. Eu vou falar, Karine Cafrune vai falar da área, né, toda comportamental e vai dar orientações também. Monique Castro, que vai falar também sobre
a parte de protocolos, da área de linguagem. Então, assim, mesmo que quem não é fono vai conseguir entender se pegar um relatório de uma fono falando, né, sobre a avaliação de linguagem. Acho que isso é bem importante, porque às vezes a pessoa pensa, mas eu não sou fono, então para que isso, né? Mas a importância que tem de você ter esse olhar, porque o diagnóstico ele não é exclusivo de uma área, né? É um diagnóstico interdisciplinar, multidisciplinar. Então, a gente precisa ter esse olhar para as outras áreas também, né, Jair? Poder ter esse conhecimento. Acho que a troca vai ser bem importante. Eu acho arriscado, apesar de toda a experiência, toda a vivência, assim, né? Eu acho, assim, às vezes, a maioria das vezes, arriscado fechar um diagnóstico sem o suporte de uma equipe especializada, né? Com pessoas A que não têm ser quando é um quadro formação. clássico, né, Jair? Sim, quando é um quadro clássico, aí É é mais diferente. fácil, né? Mas eu digo em crianças em tenra idade, não é? Que os pais ouvem muitas coisas. Hoje em dia, a facilidade das pessoas serem informadas, né? Mas nem sempre são bem informadas. Mas, de qualquer forma, as pessoas pesquisam no Dr. Google e outras pesquisas mais, e já vêm com hipóteses diagnósticas meio que prontas, assim. Isso é temeroso, mas Sim, a importância dessa equipe coesa, em que a criança passa por todos os terapeutas e depois se conclui uma hipótese diagnóstica, isso dá uma segurança maior não só a nós, como também aos pais, né? Eles isso. têm um olhar mais concreto do que está se falando, porque se vocês repararem, todos os sintomas, quando nós estamos fazendo anamnese, vamos perguntando, os sintomas são justificáveis, não é? Eu acho que a Deise está escrevendo um Não, recado assim, a gente onde tem uma vocês estão. pergunta. A gente tem uma pergunta aqui, Jair, de uma professora, professora Viviane Rodrigues. O curso é Mas somente peraí, para... deixa eu te falar. A Deise está perguntando onde vocês estão. Tem que alguém falar com ela. Não, ela... a Deise Serra, que você diz? É, Ela tá... é. Explica para Fala aí ela a que a gente pergunta. já está na Fala aí a live, né? pergunta. O curso é somente para profissionais da área da saúde ou da área da educação também pode? Não, o curso é bem aberto para a área de saúde, educação, para pais, inclusive. Isso. O objetivo do curso, como eu disse, é de trocas mesmo. Aliás, se algum colega estiver assistindo a live e quiser participar, vai ser ótimo, porque eles vão trazer as suas experiências também, que a gente para a gente trocar, é para isso mesmo, esse é o objetivo, né? E para Sim, todo mundo sair aprendendo. Então está aberto o curso, sim. sim. Aqui temos outro comentário da Deia. Ótimo que a Juliana falou sobre o diagnóstico diferencial, o que é patológico e o que faz parte de uma demanda dinâmica da familiar, né, que ela colocou. Isso é muito difícil. Como é o nome da pessoa? Acho que deve ser a Andréia, que está como Deia. André. Isso realmente muito difícil quando você tem as alterações comportamentais. Os diagnósticos são clínicos, como eu disse, tem que ser feito pela uma boa anamnese, né, com uma boa escuta para você fazer esse diferencial. Claro que quando existe um quadro de TEA instalado, essas alterações comportamentais fazem parte do quadro, e isso tem uma variação enorme. Mas quando se trata de uma criança neurotípica, que tem um quadro comportamental que é descrito, entre aspas, como TOD, o transtorno opositivo desafiador, eu concordo que é muito difícil e também concordo que a dinâmica familiar tem uma contribuição enorme nisso, mas durante o curso a gente pode falar sobre isso. Aqui, acho que é Vivian, né? Vivian Mello, que está... Acho que é Vivian. Se tiver errado, você pode me corrigir, por favor.
Pode explicar um pouco e falar sobre apraxia? Então, a apraxia é um transtorno neurológico que afeta todos os órgãos e musculaturas da fala, né? Na Que contribuem organização, para a né? fala, né? Da organização. E é um diagnóstico diferencial também de TEA, apesar de que muitas crianças com TEA têm apraxia da fala. Só que no TEA, quando você está fazendo a anamnese, você percebe outras coisas que não existem na apraxia da fala. O importante é esse olhar criterioso, né? Esse olhar criterioso preventivo, pesquisando não só a família, como a dinâmica familiar, como também como essa criança evolui. A criança, às vezes, nesse momento não, mas em outros momentos, a criança na escola, a criança em casa de parentes, enfim. Mas a apraxia da fala entra como um dos diagnósticos diferenciais. Exatamente. Que Eu vou abordar compromete isso no curso os órgãos também. fonoarticulatórios. Né? Isso, eu vou abordar esse assunto no curso, vou falar sobre diagnóstico Juliana diferencial fala, né? entre TEA, DEL e apraxia. Mas é isso aí, o Dr. Jair já explicou que é uma dificuldade na organização e no planejamento motor da fala, então por isso Isso. que é mais em relação aos órgãos fonoarticulatórios, né, nessa organização e o planejamento motor, que pode vir em comorbidade ao TEA, ou pode vir de forma isolada, ou né, até acompanhado de outros quadros, como a síndrome de Down, entre outros. Mas, assim, é bem difícil da gente fechar. Por isso que, quando a gente tem um diagnóstico de TEA, a gente já coloca em tratamento e observa a evolução para ver como que vai ser. Porque, dependendo da idade, se a criança chega não verbal, a gente tem que observar bem como é que vai ser essa evolução da linguagem para depois se afirmar, porque não tem como afirmar a apraxia sem antes ter desenvolvido a fala, né? Então, a gente espera. Mas eu vou explicar muito melhor sobre isso durante o curso. Durante o curso também, eu particularmente vou bater bastante numa tecla que é em relação. Talvez não tenha nenhum colega no curso da pediatria, mas todas as pessoas que estiverem, a gente vai discutir um pouco sobre essa questão, mais uma vez, desse olhar precoce, que os nossos colegas pediatras são os primeiros a atender as crianças. Né? Então, isso também muito importante que nós todos, terapeutas, tenhamos assim a disponibilidade de acesso aos pediatras das crianças, reforçando essa questão do olhar, né? E facilitar, porque muitas vezes nós já atendemos casos já com diagnóstico instalado, né? E, enfim. Mas é mais ou menos isso também que a gente vai fazer uma abordagem. Se alguém tiver mais alguma dúvida, acho que é importante colocar aqui também, que a quiser gente vai perguntar, esclarecendo. não só perguntas, mas também pode falar alguma coisa, alguma sugestão, alguma experiência. Com certeza. A gente está aqui à disposição. Aproveitem o Dr. Jair. Mais nada? Acho que de pergunta nem comentário por enquanto não. Tem muita gente entrando aqui ainda na live. Eu estou vendo. Mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre os outros temas, né? Bom, você vai abordar mais a questão também da parte neurológica, né, Jair? Neurológica, neurobiológica, né? autismo. E acho que isso, assim, e até para também uma coisa legal que eu vou abordar também é sobre exames complementares, tá? Que é na nossa cultura as pessoas querem muito exames complementares. Vou falar sobre isso também. Está passando algumas perguntas aí, você está vendo? Quem pergunta? Por que a criança coloca a mão na boca? Né? Que acho que é uma criança típica ou atípica, que você quer dizer, Cristiane, né? Por que a criança coloca a mão na boca? Daisy também
pede aqui para a gente falar um pouquinho sobre a importância da medicação em alguns casos. E Bem Juliana, lembrado. minha xará, pede para falar sobre a importância do cariótipo. Então, isso vai entrar nos exames complementares, vou responder um por um. Em relação a por que a criança bota a mão na boca, eu não sei se ela deve estar falando de uma criança TEA, né, com transtorno do espectro. A criança É, faz parte do desenvolvimento, né? E a criança é, com TEA... tem idade da criança neurotípica que isso acontece, mas isso é um sintoma isolado, né? Isso não faz diagnóstico. Tem algumas crianças que fazem isso, passa, e algumas crianças têm essa mania, não só de botar a mão na boca, como de cheirar os objetos também, lamber os objetos, isso pode acontecer. A Mas a segunda criança... questão... deixa eu só falar uma coisa. Fala. A criança com desenvolvimento típico, ela faz parte do desenvolvimento, ela fazer essa exploração dos objetos através de colocando objetos na boca, arremessando, dentro do desenvolvimento cognitivo, isso faz parte. A criança com TEA, ela tende a ficar um pouco mais presa nesse desenvolvimento que é mais primário. E aí ela fica como se fosse um bebê ainda, fazendo uso dos objetos tudo na boca. Isso é comum e é uma característica, como o Dr. Jair falou, né? A segunda pergunta, a questão do cariótipo. O cariótipo é um exame genético que se pede quando você, ao examinar a criança, percebe alguns sinais ectoscópicos, né, que possam sugerir uma síndrome cromossomial. Então, é como o exemplo mais clássico é a síndrome de Down, né? Você percebe alguns sinais, algumas características, e pede o cariótipo e vai vir lá uma trissomia do cromossomo do par 21, né? Mas não necessário, ele não dá diagnóstico de TEA, de autismo, mas as investigações genéticas mais profundas, né? Isso pode se pedir na busca de uma etiologia, mas, enfim, só para vocês terem noção, os estudos mais modernos em relação à questão genética atribuem-se não só a um gene, assim um conjunto de genes, e tem mais de 800 genes candidatos, enfim. Isso é um papo para durante o curso também, nós vamos falar sobre essa questão genética de investigação. Mas o cariótipo, sim, não é um exame que seja fidedigno. Aliás, não existem exames complementares que sejam fidedignos ao diagnóstico de TEA. O diagnóstico, até os dias de hoje, ainda é exclusivamente clínico. E para responder a pergunta da Daisy... Sobre medicação, né? A medicação, pergunta super importante, não se medica TEA, né? Não se medica autismo. O que se medica é o sintoma comportamental do autismo. Tem crianças que não necessitam medicamentos, em hipótese alguma. Tem crianças que têm comorbidades, como a epilepsia, por exemplo, associadas ao autismo, aí você tem que medicar a comorbidade. E tem crianças que têm transtornos comportamentais extremamente graves, que os pais não conseguem lidar, não conseguem sair, as terapeutas não conseguem fazer um trabalho com a criança. A escola reclama porque a criança é muito irritada, agressiva com os amiguinhos. E aí, quando essa criança tem esse tipo de prejuízo, não dorme bem, transtornos do sono são muito comuns, aí sim cabe a medicação. E esses medicamentos são variáveis, porque, como todos nós sabemos, os medicamentos têm efeitos colaterais e nós temos que fazer um balanço do custo-benefício do uso da medicação. E, enfim, mas tem algumas crianças que precisam sim, outras não. Aqui a Pri fala: doutor Jair querido, sou psicopedagoga aqui na ilha, tenho muitos pacientes que são seus, gratidão. Pri Ramos. Obrigado, Pri. A Etienne, que é mãe do Luca, já foi nosso paciente, uma querida, fala que haverá um módulo sobre psicoterapia. Bom, Karine vai falar um pouco sobre essa questão, vai falar sim, e vai fazer orientações também em relação ao TEA. A doutora Deise também vai falar sobre
essas questões, né, comportamentais também. Então, acho que isso vai ser bastante falado, sim, Etienne. Fala que a Ana, quando a criança tem apraxia, qual a indicação de linha de tratamento pela fono? E qual a frequência ideal por semana? É Bom, para você. aqui, assim, a linha de tratamento pela fono, se for, depende, né? Porque se for um quadro de TEA em comorbidade e apraxia, eu, né, como conduta, eu trabalho as questões de linguagem e, em paralelo, eu vou trabalhando um pouco da fala também, né? Porque a gente sabe que a linguagem é muito mais amplo, né? A criança, para vir a falar, ela tem que ter outras habilidades que eu vou falar também sobre isso no curso. Então, assim, eu trabalho primeiro as habilidades que são chamadas de pré-linguísticas, para depois trabalhar o treino motor da fala, ou em paralelo, dependendo da atenção que a criança tenha, da capacidade imitativa. Então, eu vou, né, avaliando isso durante as sessões e vou fazendo em conjunto, ou deixo para um pouquinho depois. Mas, assim, não existe uma linha de abordagem específica que eu indique, né? A pessoa, a fonoaudióloga, ela tem que ter uma experiência nessa área. Algumas crianças lidam melhor com alguns métodos, outros não, mas, assim, o mais importante é a profissional ter experiência, saber tratar uma questão de apraxia, saiba trabalhar com treino motor de fala, porque muitas vezes a pessoa não sabe, aí fica querendo passar aqueles exercícios fonoarticulatórios e não vai resolver, não é isso, né? A criança precisa de uma persistência, né? E assim, a gente sabe que também a criança com apraxia, ela precisa também de uma ajuda gestual, né? Não só de exercício fonoarticulatório, mas também... Por isso existem outros métodos hoje em dia, existe o multigestos, existe o prompt, porque já se viu em estudos que a criança ela aprende melhor a fala associada à movimentação, né, gestual. Então, eu tenho essa, né, formação, a Monique também tem, que vai falar no curso, que é a Monique Castro, ela também tem a formação do multigestos, né? Também tem prompt. Então, assim, a gente vai abordar bastante sobre isso no curso, tá? Ana, acho que eu respondi, né? A frequência semanal, né, tem que ser intenso. Com a apraxia, não dá para ser uma vez por semana. O quanto mais os pais puderem fornecer esse estímulo para a criança, melhor. Então, depende também de cada caso, de cada situação. Aqui fala M. Jaque. Minha filha tem síndrome rara. Aqui, Jair. Bom, eu não conheço. Fala que veio o primeiro caso do Brasil. Tem a deficiência intelectual, acredito muito que ela tem autismo, mas percebo muitos profissionais sem um real e rendimento ou conhecimento ainda. Mas qual seria a síndrome? Eu não entendi, Jair. Bom, mas Você está mesmo que... conseguindo ler aqui? Não, não. Veja bem, mesmo que ela não saiba o nome da síndrome, eu posso responder. A dúvida é, ela quer saber se ele tem autismo ou não, é isso que é a dúvida dela, Ela fala que independente. mais adiante, o autismo como comorbidade fica mais difícil, um diagnóstico correto. Isso me preocupa. A síndrome que descobri com... Acho que ela... Não entendi aqui. Você pode escrever de novo, por favor? Já que sobre essa questão da síndrome, mas acho que o Jair pode ir falando um pouquinho mais sobre essa comorbidade de síndrome com sintomas do TEA, né, Jair? Então, em geral, as crianças com síndromes genéticas, de uma maneira geral, cursam com sintomas autísticos, até a síndrome mais De comum, que é a Down, né? síndrome de Down, a síndrome do X frágil, né? São síndromes genéticas que
em muitos casos, assim, por exemplo, a síndrome de Down, você pode ter cardiopatias ou não ter cardiopatias, mas você pode ter crianças que falam e crianças que não falam. Você pode ter sintomas autísticos ou não ter sintomas autísticos. Se não me engano, eu li aqui o nome da síndrome que a colega aí colocou, que é uma deleção parcial do braço longo do cromossoma 8, se não me falha a memória. Eu estou Ela lendo aqui. colocou aqui? Eu Ela não vi. botou... eu acho que ela colocou, se não me engano, foi essa síndrome, que é Verreichen, uma coisa assim. Eu não sei nem... Eu não conheço também, não sei nem Tá. verificar. É É verdade, tá aqui sim. Verheij. Então, essa síndrome está ligada ao cromossoma braço longo do cromossoma 8 na posição 24.3, é uma deleção. A deleção é uma das causas genéticas, né, alterações genéticas que causam os transtornos autísticos. E eu não lembro o nome da colega que perguntou, mas, enfim, nada disso é assim tão matemático. Essas questões, elas são muito variáveis. Vocês têm crianças, nós temos crianças com síndromes, com graves sintomas autísticos e outras não. Então, isso tem uma variação enorme. Essa síndrome especificamente, que realmente pouquíssimo conhecida, provavelmente venha com sinais de autismo, mas o tratamento ele vai ser o mesmo, né? As terapeutas vão trabalhar com essa criança dentro de uma metodologia que ela se adeque. Existem vários métodos de tratamento de TEA, né? Tem vários métodos, todos eles são ótimos, mas, na minha opinião, o melhor método é aquele que a criança se adeque, né? Então, não adianta você estabelecer um tipo de método e a criança não progride naquilo. Então, usar, né, um mix, vamos dizer assim, de metodologias, eu acho bem importante. Mas, em relação à síndrome, o tratamento é o mesmo. Tem crianças com TEA que se adequam melhor ao método do ABA. Existem vários estudos falando sobre, né, uma técnica. Na verdade, não é uma técnica, né, é uma ciência, né, mais comportamental. Mas, assim, eu também concordo com o Jair. Eu acho que a gente tem que avaliar cada caso, né? Cada caso responde de um jeito aos estímulos. Tem crianças que a gente começa com uma abordagem mais comportamental e a gente percebe que a gente tem que iniciar por uma abordagem mais lúdica, trabalhar outros aspectos sensoriais. Tem crianças que têm dificuldade de ficar em sala, tem que ficar com os pais. Cada caso é um caso, né? Com certeza. Por isso a importância da gente estar o tempo todo se atualizando e falando e conhecendo as outras áreas também, as demandas das outras áreas, porque cada criança vai, né, trazer uma demanda mesmo, né? Vai trazer uns sintomas que a gente precisa ver qual é a necessidade dela para o tratamento. Isso que a Deise está falando aí, porque ela é minha amiga. Mas no curso... Qual é o comentário? Uma pena, ela falando para aí que eu sou um médico maravilhoso, mas isso é porque ela é minha amiga. Deixa eu falar, no curso nós teríamos também uma abordagem da terapia ocupacional, mas infelizmente a terapeuta ocupacional da equipe, ela teve um problema de saúde e não pôde participar do curso. Mas no próximo curso ela vai participar, porque ela tem muita coisa a nos dizer, principalmente em relação a essa questão de texturas das crianças, a integração sensorial, trabalha muito bem com isso. Mas foi uma pena, mas não haverá outra oportunidade para ela participar. Eu acho, Jair, que a Deise Serra vai falar um pouquinho sobre essa questão. A Deise fala sobre tudo. A Deise fala um pouquinho de tudo. E aí ela vai poder trazer um pouco dessa questão da desorganização comportamental, né, que a criança muitas vezes tem por conta de questões sensoriais. Então,
Ela Acho que tem uma outra pergunta ali que eu estou lendo. domina bem. Aonde nós paramos? Espera aí. É Eu só possível que um dei... bebê de 2 anos e meio enfleire brinquedos sem estar no TEA? Como saber se ele brinca de forma funcional com os brinquedos? Irmão no espectro tem 6 anos. É, então, essa é a grande dificuldade, entendeu? Os sintomas, além deles serem justificáveis pelos pais, quando você pergunta assim, ele atende aos chamados prontamente, aí um pai diz, eu acho que atende, a mãe, não, amor, não atende não. Atende sim, amor, não, não atende não. Começa aquela divergência, É. exatamente em relação ao como brincar, né? Tem crianças neurotípicas que enfileiram, sim. Eu tenho vários pacientes que enfileiram, mas tem algumas características do TEA. Isso é um dado isolado, né? E você não vai se basear nisso para dizer que a criança que enfileirou tem TEA. Absolutamente. Tem outros dados que envolvem esse Exato. enfileirar, né? A forma de brincar com o brinquedo. As crianças têm formas peculiares de brincar com os brinquedos, têm preferências por brinquedos, tem, quando enfileiram por cores, ou por tamanhos, ou todo de frente para um lado ou para o outro, enfim. Tem uma série de características e, para isso, você tem que, além de estudar bastante, tem que observar bastante, né? E tem que ter esse olhar criterioso e não se basear num ou dois sintomas, absolutamente. Exatamente. A criança que tem um sintoma, né, assim, que é característico do quadro, mas que está de forma isolada, a gente tem que avaliar o todo, né? A criança, para estar dentro do transtorno do espectro do autismo, a gente sabe que tem que ter dificuldade na linguagem, no comportamento e na interação social. Então, tem que ter, né, falhas nesses aspectos do comportamento, da linguagem, da interação social para estar dentro. Tem mais mais perguntas? aqui uma pergunta. O autismo como comorbidade fica mais difícil um diagnóstico correto. Isso me preocupa. Ainda é da síndrome, né? A gente já falou sobre o assunto. O curso abordará questões ligadas ao processamento sensorial no TEA. Já respondeu também. Falamos que a Deise vai falar um pouquinho. Meu filho tem 2 anos e 5 meses, não verbaliza, não foi fechado o diagnóstico, mas já iniciei com fono. Algum tratamento a mais para ajudar? Doutor, atende meu filho. Com prazer. Você pode ligar lá para a gente, eu vou atender sim e vou te orientar da melhor maneira possível. Mas e quando você vier, por gentileza, traga um relatório da fono, assim, do que ela achou na avaliação dela, né? E aí eu vou juntar com a minha avaliação e vou te orientar, sem dúvida nenhuma. Mas fez bem levar logo para começar a ver precocemente, né? Não ficar naquela história, mãezinha, você é muito ansiosa. Tem criança que fala com 4, 7 anos, tal, né? Enfim, essas coisas acontecem. Bom, aqui, tendo aumento de probabilidade genética, é possível que pais de crianças autistas sejam autistas mesmo sem diagnóstico? Sim, Certo? com certeza. É muito comum isso, não é nem incomum, é comum. Como saber se um deles está no espectro e que Com sinais o certeza. adulto mostra? A Então, Deise vai falar sobre essa parte também no a curso, né? Daisy vai Sobre abordar, mas adultos. assim, rapidamente, além de eu ouvir no consultório relato, eu tenho ouvido assim na minha prática muito mais relatos das mães em relação aos pais, mas eu tenho também mães, eu acho que a Ju já avaliou uma criança, um casal, cuja a mãe é Sim. autista, né? Leve, mas e tem acontecido isso também, que durante a consulta ou ao final da consulta, doutor Jair, olha, eu acho que o pai, o meu marido, tem alguma coisa assim, porque. E aí, quando o pai vem conversar, e é claro, você tem que ter todo o embasamento teórico para poder fazer essa abordagem e um raciocínio, né?
para você poder, porque o adulto ele camufla com as respostas, mas a fala é muito típica, a forma de se portar durante a consulta, né? A forma de perguntar as coisas para você, as dificuldades sociais que a pessoa tem, enfim, você começa a pesquisar a história familiar, a vida dessa pessoa e com certeza o diagnóstico é feito ali. Alguns têm características muito clássicas de Asperger e outras de um outro tipo de autismo leve, enfim, mas que dificulta bastante a vida não só profissional, como social também, né, como familiar, abordagem com filhos. Tem sim. Uma boa pergunta essa, é interessante isso. Aqui temos também como diferenciar o hiperfoco do toque. O hiperfoco no autismo de um toque, né? Nós temos pouco tempo agora para finalizar a live. Vou responder rapidinho. Então, O toque finaliza. é uma comorbidade, mas o toque é uma coisa obsessiva compulsiva, né? Então, o hiperfoco é diferente de toque. O hiperfoco varia muito. O hiperfoco, a criança tem aquele hiperfoco Ilha por de alguma interesse. coisa, por animais pré-históricos, por exemplo, daqui a pouco ele muda e vai mudando no TEA. E no toque tem uma diferença por essa obsessão e compulsão em relação a fazer sempre as mesmas coisas. E o hiperfoco vai mudando, exatamente isso que você falou, vai mudando. né? Bom, aqui também, como saber do comportamento se é de autismo ou da educação? Acho que Não, aí é bem diferente. dinâmico. O autismo tem todo um contexto, né, uma díade de diagnóstico que a criança tem que estar enquadrada ali para você pensar na possibilidade. E a dinâmica familiar, não sei quem perguntou, mas enfim, é o assunto atual, né? É o assunto atual. As dinâmicas familiares todas mudaram durante a pandemia, né? Não só as dinâmicas familiares com as crianças, como em relação ao casal, propriamente dito, né? Então, as famílias mudaram, nós todos tivemos que nos ficarmos confinados, as trocas agora são online dessa forma, as provas das crianças, né? As aulas, as provas das crianças, enfim, tudo mudou muito. Nós estamos num processo de adaptação, apesar de que no nosso país ninguém cumpre nada, mas tudo bem. E nós vamos ter que viver essa realidade. Estamos vivendo, espero que isso acabe o mais rápido possível, porque eu, particularmente, não aguento mais. Tá bem difícil para todo mundo, né? Bom, aqui, doutor, tem um paciente que tinha hiperfoco na água, na pandemia intensificou. Como diferenciar o hiperfoco do toque? Essa a gente já respondeu, né? Doutor Jair Moraes, o doutor Jair Luiz Moraes, é esse aqui. Tem seletividade alimentar, estereotipias, agressividade da criança que tem a síndrome, né? Que também tem as características de TEA, que realmente se assemelham muito com o TEA mesmo. Pode ser, né, Jair? Sintomas do TEA Sim, claro, que cursam com a síndrome, né? Que essa mãe falou. Dr. Jair foi um dos neurologistas que diagnosticou o autismo do Saulo em 31/5/2012. Bom, o autismo como comorbidade da síndrome de Rett. Então, a síndrome de Rett, interessante. Pelo CID-10, né, a síndrome de Rett está inclusa dentro do autismo, né, do transtorno global do desenvolvimento. Isso caiu por terra, o DSM-5 veio e acabou com essas subdivisões do CID-10, e a síndrome de Rett agora já tem o gene, que é o MACP2. Então, os sintomas, eu mesmo já devo ter dado diagnóstico de autismo em algumas meninas que eram síndrome de Rett. Mas se vocês repararem, a característica das estereotipias na síndrome de Rett, elas são diferentes, né? Em lavar as mãos, assim, é diferente. A estereotipia é bem diferente das estereotipias que uma criança tenha. E também quase que
100% em meninas, quase, e no autismo é muito mais em meninos do que meninas, na proporção de 4:1, mas a síndrome de Rett é uma doença degenerativa, com evolução, ela evolui progressivamente, já o TEA não. O TEA, ele melhora sempre, né? Melhora, dependendo dos estímulos que a criança for tendo, ele vai melhorando consideravelmente, principalmente se for um caso leve. Mas a síndrome de Rett não, é uma doença degenerativa grave. Bom, acho que a gente chegou ao nosso horário, mas aqui tem bastante coisas aqui para a gente, né, esclarecer. O curso, inscrevam-se no curso. Inscrevam-se no curso, o curso vai estar bem legal, tem, né, como a gente falou aqui, tem bastante assunto.